em Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina, com os livros do professor Dionísio da Silva, nas principais livrarias ou na almedina.com.br. Pra fazer pano de prato. Nossa, imagina, minha cueca pra fazer pano de prato. Ô professor, nem sabia que o teu assunto ia ser esse. Eu vi aqui a informação, falei e tal. Eu não tô nem com a pauta do professor Dionísio na mão. Agora é o seguinte, professor Dionísio, aqui falando seu discípulo, Carlos Andreasa, para lembrar o seguinte, né, professor? Nós temos uma história de cueca na vida pública brasileira, na política brasileira. Alguém vai se lembrar mais recentemente de um assessor, de um deputado petista, pega com dinheiro na cueca, uma fase em que o dinheiro era só na cueca, não era na cueca e presa numa parte mais delicada da anatomia masculina, mas bem antes, de volta ao século XX, professor Dionísio, há o caso daquele deputado Edmundo, cujo sobrenome me escapa, que foi posar para uma foto para a revista Cruzeiro, para o Jean Manzon, se eu não me engano, uma reportagem do Davi Nasser, me perdoe se eu estiver errado. Esse deputado foi convencido de que poderia posar de cueca, mas vestido de fraque, da cintura para cima, porque a foto seria recortada, seria só da cintura para cima. E, no entanto, foi publicada de corpo inteiro. Barreto Pinto. Edmundo Barreto Pinto teve de renunciar ao mandato, professor Dionísio. Que época era essa? Mudamos tanto assim? Mas como a trilha sonora está indicando, queridos Rodolfo, Andreasa e Pinho, a cueca deixou de ser só uma coisa divertida na canção. Eu mato quem matou, roubou minha cueca para fazer pano de prato e frequenta a vida política brasileira. O deputado Barreto Pinto, como depois se soube, ele caiu numa esparrela, o jornalista pediu que ele pousasse vestir, a foto seria toda a cintura para cima, ele botou fraque, gravata, camisa e cueca, e fizeram a foto do corpo inteiro e colocaram na primeira página, não é? Exatamente. Agora, a cueca, Andreasa, Rodolfo, Pinho, ela é uma palavra danadinha de perigosa, ela beira o palavrão. Ela tem uma etimologia que deixa muito claro que é uma veste que cobre a primeira sílaba, cueca. Acontece que essa primeira sílaba no Brasil é palavrão, em Portugal não, em muitas outras línguas não é, nos interessa o português. Em Portugal é palavrão, cueca não. Então a etimologia das outras línguas, na designação, a designação nas outras línguas é sempre assim, roupas íntimas. Faz o inglês, o francês, o alemão, o russo também diz que cueca é roupa íntima. Não embute no verbete de jeito nenhum a parte encoberta, como faz o português do Brasil. E uma coisa muito curiosa, porque essa sílaba está também o verbo recuar, o verbo acuar, e assim como na palavra cueca, ninguém nota que se trata de recuar, é trazer o dito cujo para trás, acuar é fazer alguém o dito cujo para frente, não é? O curioso ainda é outra coisa, sabe? Que no Brasil cueca é singular, mas em Portugal e na África é sempre cuecas, assim como calças, se diz no plural, e os dicionários registram no plural. No Brasil, não. No Brasil, registra-se também o singular. Isso tem uma explicação, sabe? Tem uma explicação. Eu até estou entendendo muito bem o professor Dionísio, mas a ligação está um pouco instável. Não sei se o professor Dionísio consegue se posicionar enquanto eu estou falando aqui em algum lugar, para ver se dá uma na casa dele. Enfim, daqui a pouco ele participa, daqui a alguns minutos, de um evento importante com o pessoal de Lisboa, em Portugal. Falei que estava instável a ligação. Tenta ligar de novo, porque ele ia explicar. Ele falou assim, tem uma explicação o fato de aqui a gente falar no singular e no exterior, em muitas línguas, né, se falar no plural. Ele estava explicando a origem da palavra cueca, palavra citada agora há pouco aqui sobre o caso do
Chico Rodrigues, vice-líder do governo, diante da informação de que Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo e há informações já do inquérito da Polícia Federal. Também tem um outro pedido de ouvinte, na sequência o professor falará disso, para explicar a palavra sabatina. Ontem, Cássio Marques foi sabatinado e foi aprovado no Senado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Professor, então finaliza. Qual a explicação para ser singular aqui e fora não? Olha, é o seguinte, a explicação, Rodolfo. Quando os romanos foram para o norte da Europa, eles enfrentaram climas frios. O romano não usava roupa de baixo. Os romanos usavam túnicas ou togas, os soldados usavam mini saia. Mas quando eles enfrentaram os germânicos, eles viram que os germânicos usavam mais roupas por causa do frio. A tua turma lá, Rodolfo, da Europa mais setentrional, né, central para cima, por causa do frio. Então eles deram essas roupas que de lá trouxeram, porque eles trouxeram essas roupas de baixo para costume, então, nas regiões que eles começaram a dominar e onde consolidaram o seu prestígio, chamando de cálcea, porque cálcea tinha vindo de cálcios, do calçado, só que vem até a cintura. Então, no começo, eles chamavam de cálcios mesmo. Depois, no século XVI, essas calças foram subindo, né? E foram divididas. Aquela parte que cobria os pés e um pouco da perna foram chamadas de meias calças. Depois só meias. E a parte que cobria a barriga, as coxas e as nádegas, onde o senador agora escondeu o dinheiro, continuaram sendo chamadas de calças. Onde é que entra cuecas? Entra quando essa parte de cima, que cobre a nádega, o pubis, passa a ser chamado em Portugal cuecas no plural, porque assim chamavam também as calças. A gente pode ver, as pernas são duas, então você diz calças, você não diz fulano está calçando meia preta, você diz sapatos pretos, meia preta, óculos, me traz os meus óculos. Mas no caso de cueca, no Brasil pegou o singular. Agora, poderia puxar batina, né? Já que a gente está falando de roupa, de meia, de cueca, etc. Mas não, professor, eu vou botar um SA na frente. Sabatina, professor. De onde vem a origem dessa palavra que ontem, aliás, nos últimos dias temos falado bastante por causa da sabatina do novo ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, Rodolfo, essa tem outra origem, tá? Sábado, o dia de descanso, as aulas iam de segunda a sexta, aos sábados os estudantes se reuniam e eles faziam perguntas para os outros para se preparar para a prova de segunda-feira. Então eles não precisavam nem que o professor estivesse presente, às vezes estava. Então a sabatina passou a designar uma atividade em que você confere se a pessoa sabe aquilo para o qual ela se preparou. Como foi originalmente feita nos sábados, então ganhou o nome de sabatina. Olha só que impressionante, rapaz. A volta que a palavra dá, né, Rodolfo? É um encanto realmente essa viagem. Então tem a ver com o sábado. Esse iniciozinho da palavra com sábado, sabatina, quando você era sabatinado sobre o que tinha aprendido de segunda a sexta-feira. É isso, professor, a gente tem aula só às quintas, mas a gente aprende muita coisa também. Tem alguma expressão, não tem, que a gente separou para a coluna de hoje, Cristiano Pinho, ou não? Sim, tem mais uma coisa que você pediu que a gente incluísse, que é uma delícia de literatura brasileira depois, ao final do programa. O que é que eu tinha incluído, o Cristiano Pinho, que minha memória é terrível? O soneto de Olavo Bilac. Olha. Isso. Então, por favor, professor, eu acho que é melhor
você, por favor, com a sua voz e com o seu sotaque gaúcho, para que você leia para a gente o soneto de Olavo Bilac, porque, inclusive, em entonação, você é disparado melhor deste programa aqui. Muito obrigado. Podia ser qualquer um de nós. Rodolfo, só me permita, se a gente tiver tempo, depois que eu quero dar falar uma última coisinha depois do soneto, tá? Claro. A última Flor do Lácio é um poema muito bonito que louva a língua portuguesa e é do Olavo Bilac. Já falamos aqui, Andreasa e eu, que os modernistas odiavam o Olavo Bilac, né? Mas eu tenho uma tese, eu acho que odiavam porque ele escrevia muito melhor do que eles, mas é uma opinião. Peraí, professor, só um minutinho, a gente está te ouvindo de novo muito mal, assim como caiu a ligação da outra vez, agora ficou ruim, parece que você entrou num cano aí, entendeu? E óbvio que isso não é o caso, a gente não deixaria que isso acontecesse, e também pelo fato de que você não entraria pelo cano jamais e porque você vai participar em instantes de uma reunião internacional. Fala um pouquinho para ver se deu uma melhorada aí na linha. O problema não é no meu telefone, viu, Rodolfo? Na semana passada, esse problema estava também no telefone da Band. Eu falo com outros aqui, tem dado certo. Eu não sei então o que aconteceu. Vamos trabalhar para corrigir. Vamos ao poema? Vamos lá, agora estamos te ouvindo. Ah, que bom. Então é assim, ó. Última flor do Lácio. Última flor do Lácio, inculta e bela. És, há um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Agora vem a parte cruel, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Como você sabe, faz tempo que o Brasil despreza o saber, nós despencamos nas avaliações internacionais, e este belíssimo poema do Olavo Bilac, que eu disse tão mal, é um poema de como se escreve bem e se diz bem as coisas em português. Olha, pelo menos a linha respeitou um momento tão solene do programa enquanto você lia, porque neste momento a linha ficou maravilhosa, deu para te ouvir perfeitamente, e que beleza, ainda mais um soneto de Olavo Bilac lido por Dionísio da Silva, né, Andreasa? Não é pouca que coisa, sensacional. não. É encontro dos mestres, chamemos assim. Professor, você ia fazer um registro final antes de partir para a sua reunião. É o seguinte, Rodolfo, morreu o maior poliglota do mundo, passou quase ignorado pelo Brasil, morreu em Canela no sábado passado, o gaúcho Carlos Amaral Freire, era meu amigo, conhecia 150 línguas, e ele se surpreendeu muito com uma curiosidade de uma língua aqui da Bolívia, no altiplano boliviano, a língua dos aimarás, porque ele contratou um jardineiro, o jardineiro ficou na casa dele quando ele trabalhava o Carlos Amaral Freire trabalhava no Serviço Diplomático do Brasil na Bolívia, e ele disse que ia na segunda-feira e não foi. Daí ele foi pesquisar por que o cara não foi, ele ficou irritado ao ser cobrado, esse aimará, e ele descobriu que a língua tinha o presente, o passado e dois tipos de futuro. Tinha o futuro de certeza que ele ia fazer, e tinha um futuro possível, assim, que depois ele confirmaria. Eu concluo que esse futuro, que a gente sempre chamou de porvir no Brasil, é esse futuro do aimará, que ainda virá, não é? Não é de certeza que ele chegou. Que ele venha, né, professor? A gente espera há tanto tempo, né?
Aquela música, outro dia eu tava cantando aqui, brincando. O Brasil é o país do futuro. Quando que vai chegar esse futuro? Exatamente. Mas com esses Vai políticos chegar, aí, Rodolfo. fica difícil. Chegará, é verdade. A esperança é a última que morre. Professor querido Dionísio da Silva, até semana que vem. Muito obrigado. Até a semana que vem. Um abraço a todos vocês. Abraço, mestre. Abraço enorme, boa reunião.